Fala, alunos e alunas, chegando aí para a explanação de mais um grande aspecto acerca da Lei 8.112 em sua versão esquematizada. O nosso curso aqui para o site do Professor Alain, para a plataforma do Acerte, para as redes sociais. Aliás, se você neste momento está no Facebook, se você está no YouTube, não deixe de seguir toda a linha especificamente do canal, principalmente no YouTube. Aqui, do lado esquerdo, você tem a possibilidade de se inscrever. Do seu lado direito, do meu lado esquerdo, clica, se inscreve no canal e ativa o sininho com as notificações. Posteriormente, você gostando da aula, e certamente isso acontecerá, você vai deixar o seu legal e isso possibilita que você possa sempre ser informado quando eu lançar uma nova aula. E essa Lei 8.112, em sua explanação, é com base nos ensinamentos do método desenvolvido por mim, professor Alain Vinícius, por isso o método AV. E por que 4.4? Porque é um método focado em 4 grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Quando você junta todos esses aspectos, sem dúvida você tem, enfim, uma fórmula, uma metodologia para que você alcance a tão sonhada aprovação. O grande foco aqui será acerca da nomeação, da posse e do exercício. Na aula anterior, a gente já falou sobre esse item, só que nós falamos sobre os aspectos comuns entre eles. Agora, nós vamos tratar com mais profundidade acerca das peculiaridades da nomeação, das peculiaridades da posse, bem como das peculiaridades do exercício. Nessa linha, eu vou esquematizar a lei. Então, quando a gente pensa em um cenário e em uma versão esquematizada de uma legislação, essa palavra esquematização, ela está relacionada ao terceiro pilar do método AV 4.4, que é o pilar do aprendizado eficiente. Após esta aula, você vai sair com o conteúdo programático fixado na sua mente, retido na sua mente, porque esse é o grande objetivo. Você estuda para, enfim, conseguir vislumbrar, enfim, ter êxito no processo de estruturação estudantil e, consequentemente, acertar as questões no momento da prova. Então, quando a gente pega uma situação como essa, eu trouxe para você itens relacionados à nomeação, que nós temos no artigo 9º, depois peculiaridades que vão a partir do 10 e vão até o 12, que é a questão atinente a concursos públicos. Depois nós temos as peculiaridades tanto da posse quanto do exercício e seus desdobramentos. Então, eu criei todos esses artigos aqui evidenciados para dizer para você que eu vou esquematizar esta base que aqui está. Então, quando a gente pensa, primeiro, no objetivo desta aula, é tratar de aspectos específicos. Aspectos específicos do que, professor Alain? Da nomeação, da posse, do exercício. Quando a gente fala da nomeação, na sua cabeça deve estar que se trata de um ato de provimento. O que isso quer dizer? É um ato de preenchimento de um cargo público. Só que esse ato de provimento é para um novo vínculo. Então, sempre você vai raciocinar que a nomeação ela vai se constituir como um ato de provimento originário. Isso tem que estar muito claro na sua mente. Ato de provimento, porém originário. Os outros, por exemplo, se você é promovido, você só tem como ser promovido se você já está nesse cargo. Então, a promoção também é um ato de provimento, só que já é derivado, porque primeiro teve a nomeação. E essa nomeação, ela só pode ser feita para um cargo público. Então, você tem que ter em mente, de forma muito clara, que ninguém, por exemplo, é nomeado para uma função de confiança. Para a função de confiança, o nome já é outro, já é uma designação. Então, nomeação é para cargo. Se for um emprego público, também já não é nomeação, já é contratação. Então, para cada modelo especificamente de
Estrutura organizacional, cargo, emprego ou função, nós temos uma nomenclatura diferente, nós temos um ato administrativo diferente. E essa nomeação para cargo público tem que estar muito claro na sua mente que pode ser dois tipos de cargos. Podem ser cargos de provimento efetivo ou podem ser cargos públicos de provimento em comissão. Um aspecto tem que estar muito claro. Quando a gente fala do provimento efetivo, nós temos a necessidade de prévia habilitação em concurso público. Quando eu falo do cargo de provimento em comissão, eu vou colocar livre entre aspas, para você entender que não precisa do concurso. Então, se eu lhe falar assim, a nomeação para cargo público depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de título, isso está certo ou está errado? Isso está errado. Porque a nomeação nem sempre é para cargo efetivo. A nomeação ela pode ser para um cargo em comissão. E se você fica na mente que a nomeação apenas ocorre para cargo efetivo, você acaba perdendo esse tipo de questão. É isso que você não poderá perder de forma alguma. Fechado? Combinado? Excelente. A partir desta perspectiva ainda, o que é necessário que seja vislumbrado por você? Ainda nessa perspectiva, vamos entender, vamos puxar um cenário. E esse cenário é um cenário de posse. Quando a gente fala de posse, nós temos que se trata do momento da investidura em cargo público. Momento da investidura em cargo público. Esta é a definição. E essa posse, ela é efetivamente configurada a partir da assinatura de um termo, que vamos chamar de termo de posse. A configuração do termo de posse. Ainda em relação a esses aspectos, nós precisamos entender que aqui vão estar os direitos, os deveres, as responsabilidades, as obrigações, todos esses aspectos. E aí vai surgir uma pergunta se a posse ela se configura como um ato pessoal ou como um ato personalíssimo. Você vai anotar e cortar. A posse não é ato pessoal, a posse não é ato personalíssimo. Você vai anotar que ela pode ocorrer por procuração. Só que esta procuração será uma procuração específica. Então, ela pode ocorrer por uma procuração específica. Na Lei 8.112, esta procuração necessariamente ela precisa ser por instrumento público? Não. Não existe essa obrigatoriedade na 8.112. Porém, eu chamo a atenção que aqui a gente está falando da 8.112 esquematizada, seguindo as orientações do método da V4.4. Existem outras legislações que precisam. Por exemplo, no Brasil, a Lei de Aracaju. Lá precisa de uma procuração pública específica. Então, apenas para elucidar exemplos de legislações que precisam, sim, que a procuração seja por instrumento público. Na 8.112 não tem essa exigência. Aliás, gostaria inclusive de gerar um aprofundamento através das ferramentas de aprendizagem. Antes de continuarmos as peculiaridades da posse, quais são as ferramentas que você tem para modificar todo o seu processo estudantil? Você está nesse momento no meu site, ou na plataforma do Acerte, ou no Facebook, ou no YouTube. Se você está no YouTube, você tem 3 atribuições para executar neste momento. Quais são elas? Primeiro, se inscrever no canal. Segundo, ativar o sino das notificações. E terceiro, deixar o seu legal, porque se você está na aula até esse momento, é porque de fato você está conseguindo seguir toda a linha de raciocínio. Após isso, o que é que você vai fazer se você não está no meu site?
Você vai até o meu site para que você visualize outras aulas da 8.112. E o melhor, não só aulas, nós temos também simulados sobre essas aulas que estão sendo aqui oferecidas, que estão sendo aqui postadas. Como é que você faz para ter acesso ao meu site exatamente na parte da 8.112? www.profalanvinicius.com/método. Verdade, por ser um site não tem o acento. Método AV-lei 8.112. Lei 8.112. Não só isso, você precisa ter contato direto também com resolução de questões. Então eu criei um grupo de estudos especial para você no Telegram. Esse grupo de estudos é um grupo 100% gratuito. E esse grupo no Telegram, que é o Telegram, é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp. Só que ele possui muito mais funcionalidades. Então, quando você tem acesso ao Telegram, sem dúvida, você conseguirá ter acesso diário a questões inéditas, porque são todas as questões elaboradas por mim, professor Alain, e questões comentadas. Ou seja, você faz a questão, você interage, porque é no modelo quiz, você pode marcar, se você acertar, tem uma chuva de papel picado, trazendo as felicitações para você, é muito bacana, para vocês, então é muito bacana. Então o que você vai fazer? Você vai clicar também no meu site para que você tenha acesso. Depois disso, você vai receber toda a parte comentada em áudio. Como é que você faz para fazer parte do canal do Telegram? www.profalanvinicius.com/Telegram. /Telegram. E aí você consegue ter acesso a todo este acervo, a todas essas ferramentas aqui elucidadas. Vamos voltar para as características da posse e entender que existem requisitos para esta posse. Os requisitos para a posse já foram elencados na aula anterior. Então, convido você a ir até esta aula para ver exatamente os requisitos. Mas o que eu posso citar? Que esses requisitos são requisitos que devem ser o quê? Comprovados no momento da posse. Esses requisitos, eles estão presentes no artigo 5º da Lei 8.112, é a nacionalidade brasileira, é o gozo dos direitos políticos, é a quitação das obrigações militares, quitação das obrigações eleitorais, idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade exigido para o cargo, bem como a aptidão física e mental. Então esses requisitos, eles são comprovados, a partir do momento que você foi nomeado, você vai levar toda essa documentação para que você possa tomar posse. Além disso, existem duas declarações que precisarão ser apresentadas. Quais são essas duas declarações? Nós temos a declaração número 1, nós temos a declaração número 2. A declaração número 1 é a declaração de bens e valores que compõem o acervo patrimonial deste servidor, em verdade, desta pessoa, desse indivíduo que está ingressando no serviço público. O objetivo é analisar toda essa evolução com o passar do tempo, até porque a lei de improbidade, ela exige que, não esquece disso, ela exige que você anualmente atualize essa declaração de bens e valores
e posteriormente, no momento da saída do cargo público, você também o faça, essa entrega. Além da declaração de bens e valores, existe a declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função públicos, né? Porque o objetivo é saber se existe ou não impedimento para ocupar um cargo público no âmbito da 8.112, um cargo público federal. Ainda nessa linha, nós temos as peculiaridades atinentes ao exercício. Quando a gente fala em exercício, nós precisamos pensar que exercício é o efetivo desempenho das atribuições. Só que nesta linha do efetivo desempenho das atribuições, o que você precisa raciocinar que esse efetivo desempenho das atribuições envolve tanto o cargo público como envolve a função de confiança. Vamos apenas lembrar que o indivíduo que ocupa cargo público é nomeado, toma posse e vai entrar em exercício. Então, para cargo público, nós temos 15 dias e o dispositivo ele é muito claro. Contados da posse. Então, é uma situação muito clara em relação ao exercício de cargo público. É diferente de uma função de confiança. Em relação à função de confiança, o que é que acontece? Então, se houve toda a função de confiança, não esquece disso. Vai possuir algo que nós chamamos de designação. Então, para a função de confiança não é nomeação, não é posse, enfim. É designado, depois já entra em exercício. Alan, em quanto tempo esse exercício acontece? Não esquece disso. O exercício coincidirá com a data de publicação do ato de designação. Lembrando e chamando a atenção para o seguinte: imagine que foi designado, foi publicado o ato de designação hoje, entrou em exercício hoje. Só que imagine que eu tenha uma situação de impedimento. Em casos de impedimento, nós teremos que o exercício será no primeiro dia útil após o término do impedimento. Então, após o término do impedimento. Só que esse impedimento tem um limite, ou seja, ele não pode exceder um prazo, ou seja, o limite de impedimento tem que ser de 30 dias. Se houver descumprimento, este ato de designação, ele será um ato tornado sem efeito. Então, o que é necessário que você entenda? O método AV4.4, ele foi criado com qual objetivo? Não esquece, aumento de
produtividade. Esse é o grande foco. Aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos. Como é que você consegue isso? Sabendo como reter o conteúdo programático. E para você fazer isso, você vai ter que ter um estudo planejado. Planejamento de estudos é o primeiro pilar, organização de estudos é o segundo pilar, aprendizado eficiente é o terceiro pilar e inteligência emocional é o quarto pilar. Então venha para o Telegram, porque assim você vai conhecer com ainda mais profundidade todos os aspectos atinentes ao método AV4.4, bem como não se esquece de se inscrever, não se esquece no meu site profalanvinicius.com/método AV-lei 8112, ok? Um grande abraço, galera, estamos juntos e até as próximas aulas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu legal. Assim, sem dúvida, você vai ter sempre acesso com prioridade aos novos conteúdos que aqui serão postados. Grande abraço e até as próximas aulas. Rumo à aprovação! Valeu!